Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Teoria da Produção Habitacional do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. O trabalho aborda a história da cidade industrial, da Vila Operária Itaú, que hoje já não existe mais, e também do contexto histórico e os efeitos que o modelo de produção do espaço Vila Operária produz. A área do Parque Industrial Juventino Dias é pertencente ao município de Contagem, região metropolitana de BH. O bairro está inserido na Regional Industrial, próximo à Regional Barreiro, que é do município de Belo Horizonte. Em março de 1941, o então governador do estado de Minas, Benedito Valadares, assinou o Decreto 770, que instituía a criação do Parque Industrial Juventino Dias. Esse parque situava em uma região com relevo muito suave, onde a aquisição dos terrenos seria mais facilitada, distante das áreas residenciais e com uma conexão de rota importante para essas fábricas, porque ficava bem próximo das saídas para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Além disso, a região ainda era próxima da capital, cerca de 15 quilômetros, e era importante que as indústrias ficassem distantes das residências. Por isso, foi necessário que tirassem aquelas indústrias antes na capital e afastassem um pouco, trazendo elas para esse novo bairro que vinha a surgir. Essa distância entre as áreas residenciais das áreas industriais traduziu em um grande transtorno para os trabalhadores e operários, que não conseguiam mais acessar os terrenos próximos ao parque industrial e não contavam com opções de transporte naquela época. Desse modo, intensos processos de favelização ocorreram ao longo das primeiras décadas desde a inauguração do Distrito Industrial. Com a desapropriação das terras para a instalação da nova cidade industrial, diversas ocupações foram se desenvolvendo nos arredores. Um caso específico é a Vila Barraginha, que existe até os dias de hoje. Em 1992, o talude de uma fábrica da cidade industrial arrebentou, criando uma avalanche de lamas que engoliu cerca de 150 barracos e matou 36 pessoas, deixando quase 70 feridos e centenas de desabrigados. Não é possível apontar com precisão em qual década o processo de favelização intensificou, mas com o distrito industrial atingiu seu pico na década de 1960. Com cerca de 105 fábricas em funcionamento, é possível inferir que o êxodo rural tenha se tornado mais intenso nessa época. Vale ressaltar também que, por causa da setorização, do zoneamento dos terrenos, era proibida a construção de residências dentro do hexágono. A falta de moradia e vários outros problemas eram marcantes. O governo idealizou alguns projetos para dar conta do problema de habitação ocasionado pela criação do Parque Industrial Juventino Dias, mas estes projetos não ocorreram. Belo Horizonte foi planejada por Arão Reis no final do século XVIII. Baseada em ideais norte-americanos e europeus, a planta da capital possuía, como uma de suas características, a setorização do uso dos terrenos. Dentro da Avenida do Contorno estavam previstos lotes para os trabalhadores do governo e para os moradores de Ouro Preto, que ganharam o benefício de se mudarem para a nova capital, pois naquela época Ouro Preto era a antiga capital de Minas Gerais. Fora da Avenida do Contorno estavam previstos que morariam os trabalhadores menos abastados, inclusive aqueles que trabalharam na construção da nova capital, como também as chácaras e fazendas que iriam produzir o necessário para suprir as demandas da nova cidade. É necessário pontuar como as classes mais baixas trabalhadoras foram deixadas de lado desde a concepção da capital, pois fora da Avenida do Contorno, muito da infraestrutura urbana não acompanhou a demanda populacional a tempo, formando vilas e favelas, mesmo antes da inauguração da própria planta inicial. Não seria de se espantar, então, que, baseado nessa setorização e talvez em uma necessidade de distância entre as classes, a industrialização intensa da capital mineira causasse alguns transtornos à população trabalhadora, no geral. Duas fábricas, na época, no Parque Industrial Juventino Dias, decidiram criar vilas operárias para tentarem lidar com o problema de habitação e também para atrair trabalhadores especializados para próxima das fábricas.
E é nesse cenário que surge a Vila Operária Itaú, que contava com residências unifamiliares para os operários que possuíam família e apartamento para os operários solteiros. A vila possuía uma infraestrutura completa e alguns serviços. No entanto, à medida em que o parque industrial ia atingindo sua capacidade, a qualidade de vida dos moradores da região decaiu. Com o passar do tempo, isso levou ao fechamento de algumas fábricas, entre elas a CIA de Cimento Portelã de Itaú. Aqui temos duas imagens que mostram como era a região na época. Na esquerda, vemos uma das primeiras fábricas a ser instalada na região, junto a pequenas residências que pertenceram à Vila Operária da Magnesita. Na direita, temos outra foto também mostrando os conjuntos habitacionais criados pelas fábricas. Essa imagem, combinada com o mapa do próximo slide, nos ajuda a identificar onde existiu a CIA de Cimentos Portland de Itaú e a Vila Operária Itaú. Esse mapa de vista de satélite de anos recentes nos mostra o que existe hoje e onde existiram a vila e a fábrica. Em vermelho, onde antes era a indústria, temos o estacionamento do empreendimento Itaú Power Shopping. Em amarelo, temos o shopping em si, com atenção apenas para o trecho em amarelo que está solto, do outro lado da via férrea, que corresponde hoje à favela Vila do Itaú, e que contém algumas edificações que sobraram da Vila Operária da década de 1940. Em 1988, após anos de pressão dos moradores da região, a CIA de Cimento Portland de Itaú finalmente foi fechada, pois a fumaça que saía das chaminés incomodava muitos moradores, além de ser uma situação de saúde pública. Em 1998, uma década depois, surgiu a proposta de uma empresa privada de transformar o lugar em um empreendimento para um shopping center. Alguns especialistas no campo de patrimônio histórico-cultural tentaram justificar o tombamento da fábrica, como também da Vila Operária, pois eles significavam muito para a história tanto da região quanto do Brasil, uma vez que a CIA de Cimento Portland de Itaú produzia o cimento que era encaminhado por teleféricos para construções de Brasília. Não tiveram muito sucesso, no entanto. O que foi preservado da época foram apenas as chaminés da antiga fábrica, como também o prédio administrativo, que hoje se localiza na Avenida General David Sarnoff e não conta com uso algum. Os empresários desse empreendimento alegaram, inclusive, que a praça onde localizavam as chaminés seriam maléficas ao shopping center, pois diminuiriam o potencial de vagas do estacionamento do shopping. Com o argumento de que as torres seriam um diferencial para o empreendimento, elas foram mantidas. Aqui nós temos uma linha do tempo que conta os acontecimentos marcantes apresentados até o momento, desde a inauguração de Belo Horizonte até a inauguração do Itaú Power Shopping. Em 1897, a planta inicial, projetada por Arão Reis, foi inaugurada. Em 1941, temos a criação do Parque Industrial Juventino Dias, em Contagem. Na década de 40, as primeiras indústrias vão se instalar na região, com destaque também para a criação das primeiras vilas operárias de idealização privada, a Vila Operária Itaú e a Vila Magnesita. Em 1950, lotes na região são inaugurados. E, como a demanda era enorme, pois o parque industrial era localizado muito longe dos lotes formais de Belo Horizonte, os preços ficaram muito altos, com preços comparados aos preços de bairros de classe média alta. Nessa década também houve uma expansão de moradias irregulares. Em 1966, a cidade industrial atinge sua capacidade máxima, com 105 indústrias em funcionamento. A CIA de Cimentos Itaú Portland, em 1988, é forçada a fechar as portas depois de anos de reclamação dos moradores acerca da poluição causada pela fábrica. A prefeitura, inclusive, obrigou a fábrica a utilizar de filtros, mas os moradores relatavam que durante a noite os filtros eram retirados. Em 1988, é aceito o projeto de converter a fábrica em um empreendimento de um shopping center, conhecido como Itaú Power Shopping. Como apresentado anteriormente, a Vila Itaú foi uma tentativa da iniciativa privada de suprir a demanda residencial, estimulada pela criação de um parque industrial que atraiu a classe operária e que se viu obrigada a deixar suas residências em Belo Horizonte, como também no interior, para poder morar perto do trabalho.
uma vez que não existiam terrenos para a construção de residências próximo ao distrito industrial. Na década de 1960, com a intensa industrialização do Parque Industrial Juventino Dias, algumas partes das vilas operárias provavelmente deixaram de existir para dar lugar a novas fábricas. E mais tarde, com o fechamento da CIA de Cimentos Portland de Itaú, quase tudo foi demolido para dar lugar ao shopping center. Do lado do que hoje é o empreendimento Itaú Poer Shopping, uma porção da Vila Operária ainda existe, situada nas margens do córrego Ferrugem, que já serviu para a lavagem de roupas dos moradores da região. Resquícios da Vila Operária estão entre a Vila do Itaú, que hoje é uma favela que existe entre a linha do trem, e alguns quarteirões adjacentes ao Itaú Poer Shopping. A favela vem sofrendo com constantes desapropriações. Essas imagens de satélite mostram como vários terrenos que eram ocupados em 2002 foram desocupados e os moradores retirados dali. Essa desapropriação consta na lei, que ela é algo legal, porém ela é totalmente imoral quando diz respeito à cultura de uma pessoa, à vida de uma pessoa. Ele nasceu, cresceu, construiu ali e habitou por toda uma vida, e muitas vezes ele é tirado de lá com um valor insignificante, um valor que não paga toda a sua história e que não tem como ele iniciar em uma outra região. Rubens Moreira, que era um morador da Vila Operária, nos mostra que a Vila Operária nos limites da fábrica também significou uma relação diferente com o trabalho, exigindo disponibilidade total dos funcionários, como ele mesmo diz. Abre aspas. Eu mexia no laboratório também por causa do controle, de hora em hora, do que o moinho produz. Teve noite da gente dormir com 70, 100 caminhões esperando o cimento ficar pronto. É tanto que saía numa temperatura naquela época, é tanto que você não punha a mão no saco de cimento. Os homens lá da ensacadeira manuseavam os sacos com plástico, luvas, por causa da alta temperatura, porque não tinha tempo para esfriar. Fecha aspas. Ele foi um dos analistas químicos contratados pela Companhia de Cimentos Portland Itaú e teve uma casa concedida pela empresa para poder se instalar junto de sua família. Vilas operárias, por serem ambientes com algum grau de monitoramento, seja pela fábrica fornecedora das residências ou pelo governo, acabam sendo ambientes onde estilos de vida são impostos aos indivíduos. E, no caso da Vila Operária Itaú, esse monitoramento também significava um controle mais rígido sobre o trabalho prestado pelos operários. A disciplina e a sensação de receber moradia quase que sem esforço, principalmente em contraste com o processo de favelização do entorno, causava nos moradores uma visão positiva sobre a vila. Não é de se esperar, então, que, mesmo com diversos relatos dos moradores do entorno reclamando da poluição da fábrica, os moradores da vila ainda tentavam defender a empresa e minimizar essas reclamações. A favela que existe hoje entre o Itaú Power Shopping e o bairro Camargos sofre com graves inundações, como também com processos de desapropriação de suas residências. A primeira foi na década de 80 para a construção da linha do metrô e a segunda no final na década de 90 para a construção do shopping. Se você é morador da Vila do Itaú ou mora nos bairros da região, gostaríamos de ouvir algumas respostas sobre perguntas que levantamos. Como é morar na Vila Itaú considerando a localização às margens do córrego Ferrugem? Você conhece a história dessa ocupação? Caso a infraestrutura da antiga fábrica tivesse sido mantida, acredita que a qualidade de vida dos moradores seria diferente? O contraste da vila com o shopping center cria um sentimento de desigualdade? Você já sentiu medo de ser desapropriado? Se os moradores pudessem listar todos os problemas dessa ocupação, qual você acha que seria o mais pontuado? Como foi apresentado anteriormente, a área do empreendimento Itaú Power Shopping não ocupa a parte da vila operária entre a linha férrea e o bairro Camargos. Lá hoje existe a Vila do Itaú, uma favela em intenso processo de desapropriação. Olhando imagens de satélite e também do nível da rua, podemos perceber alguns fatos de que a vila operária existiu por ali, como também identificar resquícios dela. Nos lotes que dão para a Avenida Jorge Ferreira Gomes, as fachadas desses lotes têm comprimentos aproximados, entre 9 e 11 metros. Isso poderia indicar que a configuração dos terrenos criados em 1940 pela Companhia de Cimentos Portland Itaú ainda é utilizada em algumas construções, uma vez que esse comprimento de 9 a 11 metros é uma dimensão comum em conjuntos habitacionais unifamiliares de baixa renda.
Foi possível encontrar também algumas residências semelhantes entre si. Os telhados com duas águas, o comprimento de 8 metros da construção, a semelhança do sistema construtivo e a disposição das portas e janelas. Tudo isso indica que essas construções são as residências unifamiliares da época da Vila Operária, mesmo tendo sofrido muitas alterações ao passar das décadas. Em uma dessas residências levantadas, uma conta com uma placa escrita, abre aspas, 1126 desde 1940, fecha aspas, indicando que essas residências realmente fazem parte do que um dia foi a Vila Operária. Existem, no entorno, várias outras edificações com essas mesmas características, mas, como elas estão muito descaracterizadas, não foi possível justificar que elas fizessem também parte das construções remanescentes da vila. Algumas dessas residências apresentam trechos de alvenaria exposta, janelas de ferro e de madeira, telhados de barro, amianto, etc. Com o intenso processo de desapropriação, a região conta com vários lotes vagos e com edificações parcialmente demolidas. E, nessas edificações parcialmente demolidas, foi possível constatar uma semelhança enorme entre elas, possivelmente mostrando como era a planta baixa padrão dessa vila operária, uma vez que não achamos documentação sobre as plantas. Aqui vemos várias edificações parcialmente demolidas, algumas provavelmente remanescentes da vila. E como seria a relação social de produção de uma vila operária privada? E qual a relação desse tipo de produção com o processo de favelização, por exemplo? Primeiramente, pelo motivo do Parque Industrial Juventino Dias ter sido criado longe demais de qualquer bairro, as primeiras indústrias instaladas necessitavam de pessoas para ocupar os empregos. Assim, a Magnesita e a Portland de Itaú decidiram contratar empregados como pedreiros, serventes, mestre de obras, etc., para criar, nos moldes julgados necessários pela empresa, residências para seus funcionários. Porém, com o tempo, essas residências não foram suficientes para suprir a demanda residencial. Muitas pessoas já moravam perto do distrito industrial, então a iniciativa privada não mais precisava construir residências para seus funcionários, uma vez que a mão de obra já havia se tornado abundante. Sem nenhum amparo do Estado e agora com a falta de interesse da iniciativa privada em conceder moradia para os operários, um intenso processo de favelização começou. A autoprodução em cenários hostis para o ser humano se tornou logo uma realidade, culminando em diversas favelas, como a Vila Barraginha, aqui já citada, a Vila do Itaú, entre várias outras. A cidade industrial é um exemplo de como políticas públicas de caráter neoliberal e não humanizadas produzem efeitos negativos para a população mais vulnerável no geral. Com base no que foi aqui apresentado, gostaríamos de pedir a você, morador da região, que se sensibilize com a história da nossa capital, como também com as problemáticas que foram apresentadas. Por isso, deixamos aqui uma cartilha mostrando como agir para tentar proteger o patrimônio industrial de Contagem. Obrigado!